E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Esse vídeo vai ser gravado somente para membros e eu tô tentando encontrar, um formato com vocês. Tem muita coisa acontecendo, né? E na verdade aconteceram coisas incríveis. Estão chegando pessoas novas para falar comigo e apareceu uma pessoa muito inesperada e eu achei muito curioso porque de uma certa forma o nosso trabalho, né? Porque de uma certa forma vocês fazem parte disso tudo, né? Mas o meu trabalho de comunicador aqui no YouTube, ele tá chegando em lugares que eu não faço ideia. Eu já sei que existem algumas clínicas, né? Algumas instituições que estão passando alguns vídeos. Na verdade, é mais um podcast, né? Do Petri e do Lutz. Mas alguns lugares tem pessoas que chegam porque assistiram a minha série na GNT, a série Compulsão, a entrevista do Abu Janra na TV Cultura. Tem outras coisas, né? Alguns sites, o Hypeness, o Projeto Draft. Tem algumas revistas, né? A Venice, a Philos. Então tem algumas frentes de mídia que acabam organicamente, né, ou através do algoritmo, chegando em algumas pessoas. E não é a primeira vez que chega uma pessoa de um impacto social, assim, diferenciado, né? E é interessante porque a minha conversa com essa pessoa, ela tá dentro de um propósito real, né? E nem é sobre isso que eu vim falar com vocês, eu só tô dizendo porque o ano começou, hoje é dia 30 de janeiro. E eu tinha algumas projeções para trabalhar esse ano aqui no canal e ele tá totalmente diferente. Eu tô vindo aqui conforme eu consigo. Eu recém iniciei uma possível estrutura com dias e horários para eu trabalhar, mas existem muitas coisas entrelaçadas ainda e eu tô seguindo de uma forma muito espontânea. Então, até mesmo estiquei os chicletes aí, porque esse vídeo vai ficar só para membros. E eu tô falando tudo isso porque eu entendi que eu posso, pelo menos deixar, né, um vídeo um pouco mais íntimo, pessoal, somente para membros. Eu sempre fico dividido porque eu acredito que as mensagens, elas podem ser compartilhadas. Mas hoje eu quero entrar em algumas sensibilidades e eu acho que vale a pena deixar só para membro. Pois então, né? Eu quero falar sobre a paternidade. E é interessante porque, se eu não me engano, um dos vídeos que tá só para membro é de paternidade também. É que a grande reflexão aqui é o seguinte, né? Eu não vou nem fazer meu mantra de entrada com vocês, porque vocês já estão aqui comigo. E eu fiquei sabendo que o site dos meus livros mudou. Eu preciso atualizar. Eu tô aguardando a resposta da editora para eu poder atualizar tudo isso. A qualidade paterna, ela, para uma pessoa que tem uma sensibilidade mais aguçada e um real estudo interno, ela te promove uma série de reflexões num efeito cascata, né? Onde naturalmente você começa a entender melhor os seus pais, porque hoje você é pai ou mãe, né? Deixando paternidade e maternidade, mas eu quero falar sobre a minha experiência na paternidade.
e o quanto isso tem sido positivo no amadurecimento em diversas outras áreas, inclusive no meu trabalho terapêutico, né? E às vezes que eu consigo aqui compartilhar algumas impressões e reflexões dentro da abstinência e a dependência química ou qualquer subjetividade que eu traga aí de aspecto existencial. Então, você sai da posição de somente filho e você vira um filho pai. Então você começa a entender melhor os seus pais. Porque ao ter um filho, uma filha, dificilmente um pai ou uma mãe vai pensar assim: hoje eu vou fuder com meu filho, com a minha filha. Hoje eu vou ensinar tudo errado pra ele. Eu quero que ele se desgrace. Não, cara. Muito difícil existir alguém assim, né? Então tudo que fazemos internamente, naquele momento, a gente entende que está fazendo pro bem da criança. E o nível de sensibilidade que exige lidar com uma criança, ele tem fatores cruzados com aquilo que você tem, como você lida com você, né? Como eu gosto de falar, a vida, ela é espelhativa. E tudo que temos são impressões internas dos nossos conhecimentos, das nossas bagagens, das instruções que tivemos, dos nossos convívios. E sempre que externalizamos, agimos, vem com essas frequências, vibrações e concepções. Então são essas coisas que a gente vai passar para os nossos filhos, né? E a grande atenção, e pedindo licença, né, aos psicanalistas reais, pois nem mesmo formado eu ainda sou e jamais estaria ao nível de formação dos reais psicanalistas, né? Poderia chegar com, sei lá, 80 anos de idade, seguindo as formatações terrenas, né? Mas é que a psicanálise, ela também permite uma amplitude de gnose subjetiva complementar, então daria para equiparar. Mas não é essa a relação. O que eu quero dizer é que, ao conhecer a psicanálise, né? E eu posso dizer como um analisando, porque há muito tempo eu tô numa janela, né? Sem uma análise incisiva semanal. Eu tenho um acompanhamento um pouco mais espaçado, mas eu constantemente, desde os meus 20 anos que eu tive uma experiência psicanalítica, eu acho que foi, talvez até antes, mas enfim, então já é um bom tempo que eu sou analisado, né? E existe um cuidado no que é buscado, né, no aspecto da inconsciência, com os registros, as experiências e as representações, os entendimentos e as compreensões do que trazemos da infância, né? E inclusive tem uma linha um pouco mais profunda com registros desde o útero, né? E isso é muito fácil de ser entendido por uma pessoa que estuda isso, que vive isso, que faz análise, né?
rapidamente você vai encontrando essas coisas e elas são reais. E ao ser pai, né, você ser mãe, sei lá, você começa a identificar que toda e qualquer ação ou não ação pode ter um efeito de representação da criança, né? Como eu sempre falo, e agora de novo eu pensei, poxa, esse vídeo poderia ficar aberto para todos, mas eu vou deixar só para mim. Eu tenho uma representação dentro de mim, que mesmo havendo coesão com o que eu sinto, passei e vivi, ela não é de total verdade. E eu trago dentro de mim uma sensação de rejeição, de abandono, de negação. E inclusive são agentes de efeito que eu vivo até hoje e que foram encobertados, né? E ou buscados através de um impulso, de uma espontaneidade com o álcool e a droga. E ao ser pai, você se depara com tudo isso e você fica pensando, né? Porra, o que será que eu vou gerar de efeito na criança? E eu decidi fazer esse vídeo com vocês porque eu tô convivendo bastante com meu filho. Eu tenho uma realidade também que ela vive numa base, não seria compensatória, mas talvez de oportunidade cíclica. Pois a minha filha, que faz 11 anos esse ano, eu não convivi, pois eu estava no início da minha recuperação. E eu tive um início de recuperação muito duro, muito severo, né? Eis que me edificou, me alicerçou para poder hoje estar, inclusive, caminhando há 12 anos sem o uso de álcool e droga, sem lapso, recaída e volta ao uso. Mas dentro do ônus e o bônus, sacrifício e benefício, eu não tive capacidade prática, psicológica, sentimental, emotiva, comportamental para poder estar diariamente com a minha filha. Eu vivi uma harmonia cúmplice que é viva até hoje, né? Junto à mãe da minha filha. Então eu sou o presente, vivemos uma relação muito amorosa. E ela mora fora do país, já tem 8 anos praticamente. 8 anos. Então, o que eu tô vivendo hoje com meu filho, que tem 5 anos, é como se pela primeira vez eu estivesse atuando como um pai presente. E dentro dessas realidades, eu tento trabalhar uma série de equilíbrios, né? Porque trazendo um pouquinho aqui para ficar, pelo menos, coligado com alguma coisa do nosso trabalho de comunicação reflexiva sobre abstinência e dependência química, né? Mas que, obviamente, eu trabalho muito com os meus atendimentos. O nível de sensibilidade barra compreensão de uma gama cruzada junto o entendimento
das manifestações naturais do ser. Eu vou explicar. É muito fácil lidar com uma criança. Mas para que você consiga lidar com uma criança, você precisa estar bem com você. Portanto, quando não conseguimos lidar com crianças, as nossas crianças, né? Porque lidar com as crianças dos outros é fácil. Porque você vira as costas e vai embora. A sua criança você precisa cuidar, né? Orientar, enfim, exige uma série de atenções, responsabilidades, cuidados. Então, quando você não consegue lidar com a sua criança, e agora até mesmo deu para fazer uma brincadeira aí, né, com o entendimento da sua própria criança. Mas é isso, quando você não consegue lidar com a sua criança, com o seu filho, sua filha, é porque você não sabe lidar com a sua criança interna. E aí nós também entramos no aspecto da psicanálise. Então é muito fácil trabalhar qualquer coisa com uma criança. Primeiro porque a criança ela é totalmente emotiva, intuitiva, sensível, altamente energética, né? Existem várias características, mas uma criança tem uma energia natural, é novo, tá ali, né? Descobrindo a vida, maravilhando-se com diversas questões, lidando com medos, com inseguranças, não conhecendo coisas e tendo sensações novas. E se o adulto não consegue ter uma sensibilidade, uma compreensão destas passagens naturais, ele acaba refletindo na criança suas frustrações. Então, quando eu converso com pessoas numa qualidade terapêutica de trabalho, eu consigo enxergar não de uma forma imediata, né? Mas conforme avançamos e abrimos um mapa e começamos a entender origens, situações dentro de uma trama complexa e profunda, é muito fácil identificar uma série de questões que estão enraizadas na infância. E hoje, o mundo digital, né, favorece com que eu tenha um contato com a minha filha. Então, constantemente trocamos momentos, conversamos e etc. Obviamente também encontros pessoais, quando possível, mas fica num espaçamento muito longo, né? E com meu filho eu tô diariamente vivendo uma série de coisas. E essa vivência, ela tem uma explosão de faces, né? Meu filho tá com 5 anos e é muito interessante observar nele muitas coisas parecidas com as minhas. E é muito legal porque, independente de enxergar nele coisas que são minhas, ele é um indivíduo singular, né? Ele tem geneticamente a minha porcentagem é a porcentagem da mãe. E aí entram as questões do meio, né? E todo pai, toda mãe, acredito eu, né? Numa naturalidade de amor, de cuidado, de afeto, desejaria, né, que o filho
não sofresse, ficasse bem. E aí entram diversas outras questões, né? Poxa, porque aí tem o casal, tem separação, tem características diferentes. E tem esse mundão que a gente está vivendo que, por mais que estejamos, né, numa constante evolução e conscientização e adaptações em processos, né, que com certeza ainda são muito embrionários, mas estão melhorando em várias relações de aspecto humano, social, há uma degradação do tempo, da vida, né, da natureza orgânica. Então, a gente está vivendo uma dicotomia antagônica, né? Uma polaridade, uma dualidade negativa. Elas não são complementares. Porque a degradação, a destruição do elemento natural, ele está realmente se perdendo. E nós que somos compostos naturais, não temos mais como viver a realidade natural e fomos abduzidos a uma velocidade, a uma realidade, a uma necessidade criada totalmente inorgânica, sintética, superficial, anestesiante. E todas essas questões, elas têm consequências em cada indivíduo. E as nossas crianças, né, elas estão vivendo a doença dos pais. Mas isso não é algo de agora. Isso acontece a vida inteira. Então, o que eu estou tentando compartilhar com vocês é a impotência da segurança. Porque nós não temos como zelar a natureza da dor, do crescimento. Eu vou fazer entender agora o que eu estou tentando destrinchar para vocês com o que eu fiz agora para o meu filho dormir. Eu tenho um relacionamento completamente harmonioso com meu filho e, obviamente, eu cometo erros, falhas, mas todas, como eu disse no começo, elas não partem de uma intenção em falhar, em errar. Elas são tentativas justapostas em algo que eu entendo que possa ser bom, né? E eu estou sempre atento para, ao identificar algo que não está legal, por eu ter uma consciência, né, em ser uma pessoa falha, com erro, não ser dono de nenhuma verdade, eu rapidamente me prontifico e começo a fazer as coisas que me foi orientada, que eu mesmo percebi, que eu tentei, não deu certo, tentei, deu certo de outro jeito, e assim eu vou indo, né? Então eu tenho uma vida muito ativa com meu filho, conversas constantes, fazemos jogos, né, de barganha, negociação. Para comer tranqueira tem que comer bem comida. Cara, já existe uma série de falhas nisso, mas é uma compensação. E o juízo de valor que ele vai construir
em cima do que é certo e errado, quando ele começar a ter as suas próprias vias de discernimento, elas estarão engajadas nisso tudo. E entre outras coisas que ele vai viver na vida, porque não há controle perante a existência, né? O meu filho, a minha filha, eles não são meus. Eles são deles. É um indivíduo. Cabe a mim a responsabilidade, o compromisso, o cuidado, a proteção, orientação, direção, amor, afeto, correções, providências, etc. Mas para que ele encontre e tenha suporte, autonomia, lucidez, saúde para a própria existência individual de cada um, né? Então, dentro disso tudo, eu venho constantemente vivendo com ele coisas, né, em perfeito equilíbrio. Então, nós temos uma vida muito ativa na rua, skate, parque, bike, exposições, espetáculos em lugares públicos, culturais, equilíbrios de mundo digital, televisão, alimentações boas e ruins, né, dentro de um entendimento simples, fisiológico, momentos de concentração, desbravamento, né, de descobertas e medos e inseguranças e reconhecimento em ser capaz, em ser útil, em conseguir, né, explorar pinturas, sensações, cozinhar junto, uma série de coisas. E eu tenho já hoje uma rotininha que é muito legal, porque é uma frequência que eu faço comigo, né? Porque é isso. Inicialmente, ofertamos aos nossos filhos o que temos, né? Conforme ele se mostra encantado, curioso por outras coisas, cabe a nós oferecer, né? Se tivermos uma consciência mais expansiva, né? E não limitadora. Mas, novamente, a limitação, ela também está dentro de uma crença do que a pessoa tem sobre o que seria certo para sua criança. E eu tenho uma rotininha em tomar banho ouvindo músicas clássicas. E aí, agora voltar às aulas, né? Então, acabaram algumas regalias, como assistir uma TVzinha para dormir, mesmo que fossem documentários sobre a vida animal, a vida natural, humana, coisas leves, com paisagens, fotografias, audiovisual totalmente gostosos, assim, né? E eu hoje contei a história do príncipe Siddhartha, né? Se transformando em Sakyamuni Buda. E foi muito legal, porque foi totalmente intuitivo e espontâneo. E a história, num resumo muito rápido, é o seguinte, para quem não conhece, né? Siddhartha, príncipe, cresceu no castelo protegido pelos pais, porque os pais não queriam que Siddhartha sofresse danos com a vida real. Então, simularam uma vida dentro do castelo e ele tinha ali todo o gozo-fruto. E ele, expansivo, queria conhecer, queria ir para as ruas, e o rei elaborou todo um cenário para que Siddhartha saísse. Então ele fechou as ruas e deixou a população festejando, e ele saiu do castelo em cima do elefante, brilhante e tal, não sei o quê. Aí ele viu uma velhinha assim,
crianças sujas, roupas rasgadas, um idoso manco, caído, barbudo, e ele ficou intrigado com aquilo, desceu do elefante, foi correndo e ele começou a olhar e ele caiu para dentro da cidade e viu pobreza, doença, morte. E ele ficou indignado. Ele falou, mano, caralho, que é isso? Ele voltou pro castelo puto. Botou o pai e a mãe na frente, né? O rei e a rainha. Falou, mano, vocês mentiram pra mim. Olha o que tem aqui, como assim? O que eu vivo é uma mentira. E o rei e a rainha desesperados falando, meu, a gente só queria te proteger, não queria que você vivesse essas coisas. Você não precisa viver isso, você tem tudo aqui. E ele ficou puto da vida. E aí ele conseguiu fugir do castelo pra gente pular também. E aí entrou, passou por uma série de coisas e ele entrou no seu estado meditativo profundo. Diversas coisas, até que por fim ele, antes de iluminar-se, né, apareceu Mara, que seria tipo um demônio, vai, pra gente simplificar, e teve provações, testes, provas, tentações e dificuldades ali para que Siddhartha alcançasse a iluminação, a consciência absoluta, né, coletiva, partindo do indivíduo singular. E a última prova é a mais legal, né, porque ele teve que enfrentar ele mesmo, que é uma das fontes do budismo, né, ir contra o ego, o apego, a vaidade, né, entre diversas outras coisas que depois foram criadas em cima dessa história e outras histórias e histórias cruzadas com diversas questões. E aí Siddhartha, sagazmente, né, depois de ter enfrentado tudo, o demônio virou para ele e falou, tudo bem, Siddhartha, legal, você alcançou a iluminação, mas ninguém tá vendo. E aí ele disse, né, colocando a mão no chão, e disse, a terra é a minha testemunha. E nesse momento, ele explodiu, Mara, iluminou-se, se transformou em Sakyamuni Buda. Eu contando essa história pro meu filho, me fez pensar, né, porque uma das coisas que eu tô vivendo hoje é isso, cara, é uma dedicação constante em tentar ter e fazer tudo do melhor pro meu filho. Eu tô conseguindo porque eu tô em comunicação com a minha criança, que sou eu mesmo, né? Há muito tempo já, mas até mesmo pela impermanência, isso é para sempre, porque cada hora revela-se uma parte nova, né? Um fragmento de um infinito fragmento, e assim vai indo, né? É o famoso umbigo. O umbigo da psicanálise de Freud, do sonho. Misturando as coisas aí, né? Mas é isso, é porque você revela uma coisa, abre outras. Você revela uma coisa, abre outras. Então é infinito o descobrir. A descoberta é infinita, né? Descobrir é infinito. E aí, contando essa historinha pra ele, eu falei, mano, é isso, cara. Não tem como proteger, né, as verdades. Até porque as minhas são minhas. Dentro de verdades que também são interpretadas com outros prismas de verdades, dentro de uma verdade que tem várias verdades. E enquanto eu estiver realmente vivendo em comunhão com o amor, com o bem dentro do meu juízo, né, classificatório, de forma transparente e honesta, inclusive reparadora quando falho, né,
a terra será minha testemunha, cara. E aí a gente amplia uma conexão com a vida. Porque de uma certa forma, eu saio da minha necessidade de controle, de medo, né? E me coloco apenas como um objeto contribuinte, mas sim muito necessário até o fim, inclusive, né? Porque eu hoje, com 41 anos, ainda gero complicações de preocupações e zelo aos meus pais, cada um na sua proporção, junto, compartilhamento de amor e de conquista, né? É uma cumplicidade fraternal, mas a realidade em ser pai e mãe é até o último respiro, cara. Não importa a idade que tenha, né? E é uma escadinha, porque amanhã eu serei idoso, meu filho adulto, minha filha adulta. Possivelmente, se eles quiserem, e se assim for, serão pai e mãe. E eu entrarei na atmosfera de avós, que eu não faço ideia de como seja. Mas eu continuarei sendo pai, continuarei preocupado com os meus filhos e querendo bem para os meus filhos, né? E talvez dentro dessa questão cíclica, eles também só tenham entendimentos das minhas possíveis falhas, né? Quando tiverem filhos. Porque aí nos conectamos com algo que jamais será entendido e compreendido se não vivido. Podemos ter, inclusive, relações empáticas, com certeza, né? Mas sensitivas, reais, de pulsão, de conexão do corpo, né? O colo de estar com seu filho e sua filha nos seus braços, né? Abrindo os olhos pela primeira vez e etc. Isso somente sendo pai e mãe para entender. E para fechar essa longa conversa, eu hoje comecei o dia, né, compartilhando com um amigo meu, porque nós temos algo muito parecido. A gente é chapa há muito tempo, né? A gente tem uma tatuagem tatuada junto, né? Soul Brothers. A gente é lado a lado, 1000 anos. Eu tenho vários, né? Mas esse é um muito próximo, que a gente já passou muita coisa junto. E aí a gente trocou uma ideia e eu falei, mano, o bagulho tá louco, e pá, não sei o que, e pá, mano. E sem eu precisar falar, ele falou as coisas que eu tenho repetido constantemente, né? Ele falou, mano, o bagulho é continuar lutando pelo bem, mano, acreditar no amor, velho, e fazer, e pá, mano, não perder esperança, mano, e vai. E é isso, né? Porque uma das coisas que tem acontecido bastante, até pra gente agora encerrar, deixando pelo menos uma conexão aí um pouco mais explanativa,
a temática do nosso ano, que é a desconstrução e a desfragmentação da adicção. Conforme você vai desconstruindo e desfragmentando uma série de coisas dentro de você, e a desconstrução e a desfragmentação é para que depois você construa e fragmente, né? Esse é um entendimento sobre ter um foco, um propósito, um sentido mais assertivo, mais direcionado, orientado. Ao fazer isso, ao se despir, né, e conversar com a sua criança interna, você pode ressignificar, reciclar, reinventar ou criar algo novo, né? Dentro de princípios e valores. E os que eu tenho realmente adotado para mim, vivido, é não perder a esperança no amor, cara. Acreditar de verdade no bem, tá ligado? Mesmo que seja subjetivo, bem e mal, bom e ruim. E não importa o quanto as coisas fujam do controle, tentar e conseguir sempre se adaptar em cima destes princípios de amor. E para fazer uma ligação, né, de encerramento real, ao conseguir lidar com a sua criança, não a sua criança interna, mas o seu filho ou sua filha, seja você pai ou mãe, de uma forma leve, compreensiva aos tempos, à individualidade, a personalidades, efeitos externos, etc., de uma forma leve, você tão rapidamente consegue fazer as mesmas coisas com outras pessoas, porque você já está fazendo com você. Cara, não é uma coisa absoluta, não é eterno, mas é uma prática. E eu quis gravar essa conversa aqui para deixar registrado, para que eu mesmo lembre disso para mim mesmo, porque eu tô vibrando nisso. Eu tô completamente surrado, muito. Nem eu tô acreditando quanta coisa tá acontecendo e eu tô segurando. E diferente do ano passado, eu tô mais leve. A presença do amor, a presença consciente, a presença na certeza, e mesmo falhando e errando, está sendo real ao meu esforço para fazer com que as coisas fiquem bem. E eu quis deixar registrado isso para que eu lembre também, e se contribuir para alguém, como tem poucos membros, incluindo familiares e amigos, então tá tudo bem eu deixar essa conversa nessa voz de veludo aqui rasgando seda. E se houver identificação de alguém, porque também tem pessoas que são membros numa recíproca muito carinhosa, traduzindo para cada verdade, fazendo assim os seus caminhos, é o que importa. Mas hoje eu vim registrar para mim mesmo, como eu sempre fazia nos meus cadernos. Como é que era a frase? Eu escrevo na vida para salvar na alma, alguma coisa assim. Nossa, eu era muito... Na verdade eu sou ainda, né? Mas é que antes era constantemente. Hoje eu dou umas goelas só de vez em quando assim.
Mas é isso. Então, tá compartilhado aí, dentro de tudo que eu tentei compartilhar sobre a paternidade, o controle, a entrega, você se conhecer para então estar com outros e etc. Termina como Sakyamuni. A terra é a minha testemunha. Valeu.